Não foi totalmente uma surpresa quando a princesa chegou com o príncipe ao Royal Albert Hall. Ela sempre deixou claro que esse era um fim de semana do qual ela queria participar. Os membros da realeza podem ter que seguir o protocolo, ser equilibrados, sofisticados e perfeitos, mas às vezes nem eles conseguem manter tudo em ordem. Desta vez foi a princesa Charlotte que surpreendeu a todos. Na TV ao vivo, ela teve um colapso, deixando não apenas o público, mas até mesmo a família real completamente atônita. Então, o que aconteceu? Por que a princesa Charlotte foi vista chorando em público? Princesa e rainha. O dia começou como qualquer outro grande evento da realeza. Multidões lotaram as ruas, agitando suas bandeiras da Union Jack e cheias de entusiasmo para ver a família real. As câmeras já estavam a postos, prontas para capturar cada segundo da grande ocasião. Foi um daqueles dias ao mesmo tempo sombrios e comemorativos. Havia uma delicada mistura de emoção e tradição no ar que somente a monarquia britânica poderia fazer. A princesa Charlotte estava impecavelmente vestida, como sempre, ao lado de sua família. Ela usava um pequeno broche de ferradura presenteado por sua falecida bisavó, a rainha Elizabeth II. Com apenas 7 anos de idade, Charlotte já havia impressionado a todos com sua graça e maturidade. Mas esse dia seria diferente de todos os outros. À medida que o dia avançava, algo mudou. As câmeras, sempre atentas, captaram uma mudança sutil no comportamento da princesa Charlotte. Sua expressão calma de sempre deu lugar a algo muito mais profundo. Todos perceberam algo cru e humano. Antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Naquele momento, a jovem e equilibrada realeza baixou a guarda e o mundo a viu como uma garotinha dominada pela emoção. Vamos fazer uma pausa por um segundo. Para uma criança que nasceu em uma vida de escrutínio público, cada gesto, cada olhar e cada lágrima são ampliados. Não se tratava apenas de uma criança passando por um momento difícil, mas de uma jovem princesa demonstrando vulnerabilidade na televisão ao vivo durante um grande evento real. E o mundo ficou completamente cativado. O que faz esse momento se destacar não é apenas o fato de Charlotte ter chorado, mas onde e quando isso aconteceu. Esse foi um evento que teve de ser realizado com 3 coisas em mente: tradição, formalidade e dignidade. A família real há muito tempo é associada ao estoicismo. Portanto, demonstrar emoção, especialmente tristeza ou vulnerabilidade, é algo quase inédito. No entanto, lá estava a princesa Charlotte, na frente de milhões de pessoas, incapaz de conter seus sentimentos. O sentimento geral foi de que esse foi um momento emocionante. Pela primeira vez, o público viu algo além de coroas, palácios ou deveres reais. Eles viram uma garotinha sentindo algo tão forte que não conseguia esconder. A mídia social, é claro, foi a loucura. Em poucos minutos, as hashtags estavam em alta e as opiniões chegavam de todos os cantos do mundo. Pessoas de todas as idades e origens compartilharam seus pensamentos, sua empatia e sua admiração por Charlotte. O que mais chamou a atenção de muitos não foram apenas as lágrimas em si, mas a inocência por trás delas. Normalmente, os membros da realeza aparecem diante do público com suas aparências cuidadosamente selecionadas. Mas dessa vez a emoção crua de Charlotte conquistou o coração de todos. Foi um lembrete de que mesmo aqueles que nasceram com privilégios e deveres são, em sua essência, apenas humanos. E não vamos nos esquecer da imensa pressão que Charlotte enfrenta. Desde o momento em que nasceu, ela tem estado sob os olhos do público. As câmeras documentaram todos os seus movimentos e ela cresceu sabendo que o mundo está sempre observando. Para a maioria das crianças, os momentos de frustração ou tristeza acontecem em particular, cercados por pessoas que as amam. Para Charlotte, isso acontece sob o olhar de milhões de pessoas. Imagine carregar esse peso em uma criança de 7 anos. A família real, é claro, percorreu um longo caminho desde os dias de rígido controle emocional. Nos últimos anos, houve uma mudança em direção à relacionabilidade e à transparência, em grande parte graças aos membros mais jovens da realeza.
como William, Kate e Harry. O momento emocional de Charlotte se encaixa nessa nova narrativa, na qual a realeza não tem medo de deixar transparecer sua humanidade. Ainda assim, não é algo que se vê todos os dias, especialmente em um ambiente tão público. As lágrimas de Charlotte repercutiram nas pessoas porque eram identificáveis. Naquele momento, ela não era uma princesa. Era uma criança que havia perdido sua bisavó, alguém que desempenhou um papel importante em sua vida. Charlotte, a rainha Elizabeth II, não era apenas uma rainha. Ela era uma família e o vínculo entre elas ficou evidente em inúmeros pequenos momentos capturados ao longo dos anos. A afeição da rainha por seus bisnetos foi bem documentada e Charlotte, com sua personalidade animada e espirituosa, ocupava um lugar especial em seu coração. Agora vamos falar sobre o evento em si, pois entender o contexto é fundamental para compreender por que esse momento foi tão poderoso. Essa reunião da realeza foi um dia para homenagear a rainha Elizabeth II, uma figura que teve grande importância na vida de sua família e da nação. Para Charlotte, estar em meio a tudo isso, cercada de homenagens e lembranças, deve ter sido algo avassalador. Até mesmo o adulto mais tranquilo sentiria o peso de uma ocasião como essa. Para uma criança pequena, as emoções provavelmente eram demais para suportar. E, sinceramente, quem poderia culpá-la? À medida que o culto progredia, a música, os discursos e o mar de rostos tristes criaram um ambiente que certamente despertaria emoções profundas. Para Charlotte, essas emoções pareciam estar aflorando de uma só vez. E naquele momento, suas lágrimas se tornaram o tributo mais genuíno de todos. Após o momento inesquecível em que as emoções da princesa Charlotte transbordaram, é impossível não se perguntar o que levou a essa reação. O comportamento chocante no funeral. Bem, o que acontece com as crianças é o seguinte: elas são muito mais intuitivas do que às vezes pensamos. Mesmo aos 7 anos, Charlotte teria sentido a mudança na atmosfera. Os adultos podem ter mecanismos de enfrentamento para eventos pesados, mas as crianças ainda estão aprendendo. Elas absorvem a energia ao seu redor e a tensão e a tristeza da ocasião eram palpáveis. Charlotte estava cercada por membros da família em luto e um mar de pessoas de luto. O evento foi uma despedida profundamente emocional da rainha Elizabeth II, uma figura que não era apenas uma monarca, mas também sua bisavó. É difícil para qualquer criança processar essa mistura de perda pessoal e a pressão de estar sob os olhos do público. À medida que a cerimônia avançava, Charlotte inicialmente se manteve firme. Ela ficou ao lado do irmão e dos pais, com o rostinho calmo. Mas então algo mudou. Um leve franzir de sobrancelhas aqui, uma mudança de postura ali. Pequenos sinais de que algo mais profundo estava borbulhando sob a superfície. E então aconteceu. As lágrimas vieram. Por alguns momentos de cortar o coração, ela tentou contê-las, mas não adiantou. As emoções venceram e as lágrimas começaram a cair. Tudo o que se podia ver era uma garotinha sentindo o peso cru do momento. Enquanto as lágrimas escorriam, todos os olhos se voltaram para os pais de Charlotte, o príncipe William e a princesa Kate, e a reação deles foi absolutamente perfeita. A princesa Kate se inclinou para perto. Seu rosto era uma imagem de calma preocupação. Ela gentilmente colocou uma mão tranquilizadora nas costas de Charlotte e então sussurrou algo. Era possível ver o cuidado e o amor em sua expressão. Era como se, por um momento, elas não estivessem diante de milhões de pessoas. Eram apenas mãe e filha. O príncipe William não estava muito atrás. Embora tivesse participado da procissão mais cedo, ele voltou rapidamente para confortar sua filhinha. Os presentes descreveram que ele se inclinou até o nível de Charlotte, falando baixinho e oferecendo palavras de tranquilidade. Embora esses momentos não tenham sido transmitidos ao vivo, os relatos se sugerem que seu comportamento foi tão carinhoso quanto o de Kate. Juntos eles mostraram ao mundo como é a paternidade moderna, mesmo sob o microscópio da realeza. Esse momento nos mostrou como a realeza das gerações anteriores lidava com essas situações. A contenção emocional e o decoro rigoroso já foram a norma. Demonstrar vulnerabilidade, especialmente em público, simplesmente não era uma opção. Mas William e Kate estão reescrevendo o manual da realeza. Eles deixaram claro que o bem-estar emocional de seus filhos
está em primeiro lugar. E a reação deles às lágrimas de Charlotte provou isso. A filosofia dos pais de Kate e William sempre enfatizou o equilíbrio. Embora respeitem a tradição, eles também entendem a importância de permitir que seus filhos sejam crianças. Em entrevistas, eles falaram abertamente sobre ensinar aos filhos que não há problema em sentir emoções e que buscar conforto é um sinal de força, não de fraqueza. E não é isso que todos os pais querem para seus filhos? Saber que eles são amados e apoiados mesmo quando o mundo parece pesado? Depois que as câmeras pararam de rodar, a família de Charlotte a cercou de conforto e carinho. Fontes próximas à família real compartilharam que Kate continuou a tranquilizar Charlotte, segurando sua mão e tocando gentilmente seu ombro. Esses pequenos gestos podem parecer simples, mas nos falam sobre o tipo de ambiente que William e Kate estão criando para seus filhos. Um ambiente repleto de amor, empatia e compreensão. As ações da família foram perfeitas se eles quisessem lhe ensinar uma lição importante: que não há problema em sentir e demonstrar esses sentimentos, mesmo quando o mundo está assistindo. A resposta do público às lágrimas de Charlotte e a reação de sua família foi extremamente positiva. A mídia social se iluminou com elogios à educação de William e Kate, com pessoas de todas as esferas da vida compartilhando sua admiração. Os pais se identificaram especialmente com a cena. Muitos comentaram o quanto foi identificável ver uma criança buscando conforto e recebendo-o sem julgamento. As lágrimas de Charlotte e a maneira como sua família lidou com elas também deram início a conversas mais amplas sobre a monarquia moderna. Em um mundo em que a relevância da realeza é frequentemente debatida, esse momento serviu como um lembrete do papel em evolução da instituição. Ele mostrou que a realeza é mais do que apenas uma figura de proa. Eles são uma família enfrentando os desafios da vida como todos nós. À medida que Charlotte crescer, esse momento provavelmente será lembrado como um momento decisivo. É a prova de que ser da realeza não significa ser intocável. Na verdade, ele mostra a força e a vulnerabilidade e a importância de ter um forte sistema de apoio. Mas nem todos os membros da realeza apoiaram o comportamento da princesa Charlotte naquele dia. Houve alguém que ficou chateado com isso? O comportamento estranho da rainha Camila. No Wellington Arch, onde o caixão da rainha estava sendo transferido para o carro fúnebre do estado, vimos a dinâmica entre Charlotte e seu irmão mais velho, o príncipe George. Convenhamos, até mesmo os membros da realeza têm momentos entre irmãos, e esse foi registrado ao vivo para o mundo ver. Em primeiro lugar, George, vestido impecavelmente em um terno azul marinho, aparentemente estava fazendo alguma travessura. Um leitor de lábios o flagrou tentando beliscar sua irmã, enquanto a família estava em uma formação solene. Charlotte, sendo a pequena realeza forte que é, não estava gostando disso. Ela reagiu com um rápido olhar para o irmão. Foi um momento clássico entre irmãos, mas em um ambiente como esse, com o mundo inteiro assistindo, ele assumiu um nível totalmente novo de fascínio. Vamos ser realistas por um segundo. Que criança não tem um momento de brincadeira com seu irmão? Mas quando sua avó é a rainha da Inglaterra, os riscos são um pouco maiores. A pequena cutucada de George parecia inofensiva, mas a resposta rápida de Charlotte deixou claro que ela não iria deixá-lo escapar. E, sinceramente, que bom para ela. Ela está claramente aprendendo a se manter firme em uma família cheia de personalidades fortes. Mas então as coisas ficaram um pouco estranhas. A rainha consorte Camila, que estava por perto, não pareceu muito divertida. Os leitores labiais afirmam que ela se voltou para a princesa Catherine e disse: "Leve-a." Não se sabe se isso foi uma frustração ou apenas uma observação, mas a reação de Camila tornou tudo um pouco mais dramático. Alguns espectadores nas mídias sociais até especularam sobre o que exatamente Camila quis dizer com seu comentário. Ela estava irritada, protetora, quem sabe? Mas a internet, como sempre, teve um dia de campo. Depois veio o momento que nos mostrou o quanto Charlotte leva a sério seu papel real. Em um determinado momento, enquanto o caixão passava, ela se virou para George e pareceu lembrá-lo de que eles precisavam fazer uma reverência. Foi um gesto simples, mas que falou muito. Mesmo em meio a um dia altamente emotivo,
Charlotte se lembrou de seus deveres reais e não teve vergonha de incentivar seu irmão mais velho a fazer o mesmo. E vamos dar um pouco de crédito a George. Ele acenou com a cabeça e seguiu o exemplo. Foi um momento pequeno, mas revelador da dinâmica entre os irmãos. Charlotte pode ser mais nova, mas sabe claramente como manter sua posição e até mesmo oferecer um pouco de orientação quando necessário. Agora, vamos mudar o foco para a princesa Catherine. Se estivermos sendo honestos, ser pai de 3 crianças pequenas é um desafio para qualquer um. Acrescente a pressão de fazer isso sob o olhar constante da mídia e o jogo se torna totalmente diferente. No entanto, Catherine parece lidar com isso com graça e paciência. Especialistas em paternidade foram rápidos em avaliar sua abordagem durante o funeral, elogiando sua capacidade de equilibrar correção e conexão. Por exemplo, lembre-se de quando Charlotte parecia nervosa no início do evento e Catherine se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido, o que, visivelmente, a animou. Esse pequeno ato de tranquilidade deu o tom para o resto do dia. O que mais se destacou foi a maneira como Catherine corrigiu o comportamento de Charlotte, de forma objetiva e sem raiva. Quando se tratava de orientar seus filhos, ela se concentrava primeiro na conexão e depois na correção. É uma técnica paternal sutil, mas poderosa, que garante que a criança se sinta segura e amada, mesmo quando está sendo orientada. É fácil esquecer, devido à pouca idade, que George e Charlotte já estão sendo preparados para seus futuros papéis como membros seniores da realeza. O comparecimento deles ao funeral da rainha também foi um passo na preparação contínua para as responsabilidades que terão como adultos. No ano passado, George e Charlotte participaram da coroação do rei Charles III, um evento histórico que, sem dúvida, foi outro grande marco em suas jovens vidas. Essas experiências foram criadas para ensiná-los sobre o protocolo real, aparições públicas e o equilíbrio entre dever e identidade pessoal. E não vamos nos esquecer de que eles já tiveram seu quinhão de momentos de grande visibilidade. Desde as comemorações do Jubileu de Platina até as icônicas aparições na sacada do Palácio de Buckingham, George e Charlotte não são estranhos aos holofotes. Cada um desses eventos serve como mais um capítulo em sua educação real. Como sempre, a internet não resistiu a mergulhar no drama. A mídia social foi inundada por comentários que dissecavam tudo, desde a rapidez de Charlotte até a reação de Camila. Será que Camila foi muito severa? Ela exagerou na reação? A reação severa de Camila, capturada pela câmera, não agradou a todos. Claro, ela é a rainha consorte agora, e o protocolo é o seu forte. Mas era realmente necessário apontar para Charlotte e dizer a Catherine para levá-la. Para muitos que estavam assistindo, pareceu desnecessariamente duro, especialmente considerando que Charlotte tinha apenas 7 anos de idade e já estava lidando com o peso emocional do dia. Não é todo dia que uma criança tem que se despedir de sua bisavó e, para ser justo, Charlotte lidou com a ocasião com notável compostura. Muitas pessoas na internet não hesitaram em criticar o comportamento aparentemente frio de Camila. E elas têm razão. A resposta de Camila pareceu destoar do estilo caloroso e compassivo que Catherine e William sempre demonstram ter com seus filhos. Também vale a pena observar o contraste com a falecida rainha Elizabeth II, que sempre pareceu ter um vínculo especial com Charlotte. A rainha sempre foi vista sorrindo calorosamente para sua bisneta, demonstrando paciência e afeto, mesmo em ambientes públicos. Se há algo que Camila poderia aprender com o exemplo de Elizabeth, é que um pouco de bondade e compreensão pode ser muito útil, especialmente com crianças. Afinal de contas, ser rainha significa dar o exemplo e a paciência deve fazer parte da descrição do cargo. Talvez da próxima vez, Camila possa tentar uma abordagem mais suave. Afinal, o mundo está assistindo. A maioria das pessoas não prestou muita atenção nela, porque estava concentrada nos irmãos. Elas adoravam ver o lado humano da realeza. Esses pequenos momentos de rivalidade entre irmãos e orientação dos pais lembraram aos espectadores que, em sua essência, a família real é como qualquer outra família.
Eles têm suas brigas, seus momentos de ternura e seus desafios. E honestamente, são esses vislumbres de normalidade que os tornam tão compreensíveis. Então, por que tudo isso é importante? Porque momentos como esses nos mostram o lado humano da monarquia. É fácil ver a família real como figuras distantes, envoltas em tradição e protocolo. Mas as interações de George e Charlotte e a maneira como seus pais lidam com elas nos lembram que, por trás dos títulos e das cerimônias, eles são apenas uma família que vive a vida em conjunto. Para Catherine e William, esses momentos são oportunidades de mostrar ao mundo como são os pais modernos, mesmo nos ambientes mais públicos. Eles deixaram claro que o bem-estar de seus filhos vem em primeiro lugar e não têm medo de mostrar vulnerabilidade ou imperfeição ao longo do caminho. E para o público, é um lembrete de que até mesmo as famílias mais refinadas e elegantes têm suas peculiaridades. São essas pequenas imperfeições que fazem com que a realeza se sinta real, e é isso que mantém as pessoas interessadas. Então, o que você acha desses pequenos momentos? As lágrimas de Charlotte mudaram a maneira como você vê a família real?